Conexão Dante. O podcast da Escola Dante Martins de Oliveira apresenta a campanha Setembro Amarelo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Dante, com o tema Setembro Amarelo. Eu sou a professora Suzy e hoje vamos falar sobre essa campanha dedicada à prevenção do suicídio e à valorização da vida. Nosso objetivo aqui é conversar de forma leve e responsável sobre a importância de cuidar da nossa saúde mental e também sobre como podemos apoiar os outros. Hoje temos a honra de receber a psicóloga Lucilene Fátima e o professor e psicanalista clínico Roger Saldanha, que vão nos ajudar a entender melhor esse tema tão importante. Setembro Amarelo surgiu como um movimento para falar sobre algo que por muito tempo foi um tabu: a saúde mental e a prevenção do suicídio. A cor amarela simboliza vida, esperança e acolhimento. Lucilene, por que é importante termos uma campanha como o Setembro Amarelo? E o que ela representa para os jovens como os nossos ouvintes? Setembro Amarelo, na verdade, a gente usa o setembro como uma data, porque muitos já conhecem, né? Teve toda a história e tudo mais do jovem. Na verdade, vamos frisar para cada um, né, que lembrar que a vida de cada um do jovem, de cada criança, ela é muito valiosa. E assim, que muitas vezes, e quando estão passando por esses momentos, muitos jovens, eles acham que nada tem valor e que a vida só se resolve se resolver dessa forma, dando o próprio fim. E que não é dessa forma que a gente se resolve as situações. Uma das formas também é a prevenção. Falar também sobre o tema é algo também que, quando a gente fala, quando a gente é ouvido e tudo mais, é uma forma de diminuir aquela situação, diminuir aquela dor e tudo mais. E, por fim, também buscar ajuda. Sempre buscar ajuda, porque muitas vezes a gente tem que entender que sozinho é complicado, mas assim, quando temos a ajuda de mais pessoas, o caminho fica mais leve e é mais fácil resolver as situações. Professor Roger, na escola e em casa, muitos jovens enfrentam pressões, inseguranças e desafios. Quais são os sinais de que alguém pode estar passando por um momento difícil emocionalmente? Falar de sinais nas fases do desenvolvimento humano, infância, adolescência, juventude, fase adulta, cada uma dessas fases apresenta características específicas, mas de uma certa forma é meio geralzão, né? A gente tem um pensamento generalizado aí, generalizante, vamos assim dizer, e acaba apagando a característica de um indivíduo no seu contexto, no seu âmbito, e isso tira a pessoa, tira dela, de certa forma, aquilo que lhe singulariza, que dá algo de um toque existencial em cada pessoa, que diferencia ela aquele jovem, não é aquele jovem que tem aquele sofrimento específico em função de um problema familiar tal. Achar indicadores não é algo fácil, porque é necessário observar a conduta, vida social, é importante olhar se a jovem, criança ou adulto está passando por uma fase de isolamento, de muita irritabilidade, tristeza, apatia, baixa autoestima. Geralmente as pessoas tendem a procurar ampliar o repertório, né, sobre si mesmo, sobre a vida, sobre que rumo tomar, para onde ir, que rumo eu vou tomar academicamente, se eu vou estudar, se eu vou só trabalhar. Alguns acabam enveredando por um relacionamento afetivo e aparecem crianças no meio do caminho, para outras quase crianças, né? Então assim, paternidade, maternidade, alguns papéis não são bem estabelecidos, então assim, a confusão é algo que é generalizado às vezes dentro de alguns recortes sociais. Eu acredito que para nós entendermos o suicídio ou a prevenção desse ato, desse comportamento, é importante desenvolver o que a Lu falou há um tempo atrás, que é a escuta atenta e a sensibilidade no olhar para o outro.
Isso está para além, hoje, de ser só um educador, de ser só um pai, de ser só um irmão, de ser só um filho ou uma filha. Exige de nós um comprometimento para sermos um ser humano melhor. Porque as velocidades, eu digo velocidades porque tanto na família, quanto no trabalho, quanto na escola, nos âmbitos em que o indivíduo ou os grupos se dão, são velocidades diferentes. E às vezes a gente é arrebatado por essa constância e não conseguimos ter o olho a olho, perdemos isso e vamos nos desumanizando. Eu não sei se eu ajudei, mas eu acredito que é por aí. Com certeza contribui. Muitas vezes os jovens se envergonham ou medo de pedir ajuda. Parece que é fraqueza, mas na verdade é um ato de coragem. Lucilene, por que pedir ajuda é tão importante e como os adolescentes podem vencer essa barreira? Na verdade, o Roger tinha até comentado agora há pouco essa questão de hoje nós vivemos numa sociedade líquida, né? E assim, tá bem mais complicado ter essa percepção de quando alguém não está bem. Porque hoje a maioria das pessoas vivem os relacionamentos, vivem as amizades, tudo via celular. Ou seja, hoje em dia é difícil o jovem, até mesmo adulto, estar próximo um ao outro, se comunicando, dialogando, trocando uma ideia. E é nesse momento que a gente ressalta a importância de estar próximo ao outro, de ter essa percepção. Eu sou sua amiga, eu sei quando você está bem, eu sei quando você não está bem. Poder nesse momento de ter essa percepção, porque muitas vezes vem acompanhado de uma mudança de humor ou algo assim. Ah, você não está bem? Quer que o meu colo, pode ser dizer assim, quer me ouvir, tudo mais. Um simples acolhimento já vai resolver muitas outras situações, mas assim, muitas vezes a pessoa não tem essa liberdade de poder entender, e muitas vezes tem a questão do orgulho, isso, aquilo. Temos também outras opções. CVV é um canal, né, que existe há muito tempo e é algo que é muito importante, salva vidas realmente e é um dos caminhos. E buscar ajuda. Só que para buscar ajuda, primeiro a gente tem que ter essa percepção de que algo não está bem, algo não está andando bem e que precisa ser feito. Então, assim, aqui no caso, nós aqui como escola, normalmente a gente tem como uma rede os professores que nos auxiliam de alguma forma, eles têm essa percepção, porque bem ou mal, eles passam boa parte do tempo com os alunos, muitos, mais de 4 horas, né, por dia, semanalmente, então é muito tempo. Bem ou mal, já acaba conhecendo aquele jovem, aquela criança e vai percebendo toda essa movimentação. Então, para a gente, eles trazem demandas, nós acolhemos, verificamos, buscamos ajudar. Se for o caso da gente ter a percepção de que precisa ser feito algo, a gente chama a família, conversa, até mesmo porque a nossa função é essa, buscar sempre o melhor para o jovem e para a criança. Mas quem está externo a tudo isso, o ideal é que nós, eu digo nós, não só aqui professores, psicólogos e tudo mais, temos esse olhar mais amplo para tudo. E que se tivermos a percepção, oferecer os canais, ouvir de ajuda que temos aí. Professor Roger, qual o papel da família, da escola e dos amigos nesse processo de apoio? Eu penso que a palavra-chave que vem à minha cabeça é acolhimento. E acolhimento nesse sentido não é modificar o outro, nem a maneira do outro pensar com as minhas afirmações, mas é acolher mesmo, ouvir, não de maneira desinteressada, mas ouvir sem o desejo de rotular o outro ou querer dar uma resposta simples para uma dor complexa. Então, o acolhimento ele tem, né, de uma certa forma, o viés de depois oferecer alternativa para a pessoa que está sofrendo. Mas eu penso, assim como ela estava falando das crianças ou do âmbito escolar, a troca com a família, os papéis, tanto na família quanto na escola, quanto outras áreas da sociedade, exigem hoje, na velocidade, atualizações. É muito parecido com os aplicativos, os softwares, né?
tem que estar sempre se atualizando. Então, um pai tem que sempre estar se atualizando no papel de pai, a mãe no papel de mãe, filho no papel de filho, estudante, cada um com seus papéis. E isso, de certa forma, no meu entendimento, favorece um individualismo que tem feito com que nós percamos um pouco a ideia de melhorar para o outro, ou melhorar junto com o outro. E tem um filósofo que eu gosto, que é o Heidegger, Martin Heidegger, ele vai dizer: eu sou com o outro. Então, assim, a minha existência, ela precisa desse outro para ser, de certa maneira, uma régua para como eu estou existindo, para como eu estou agindo. Quando fala o papel da família, amigos, né, no processo de apoio, até eu lembro da minha mãe falando, existe uma diferença entre colega e amigo, né? E essa é uma coisa que eu acho muito interessante, porque hoje, se eu for contar na minha mão, eu devo ter... Eu não encho essa mão, né? Não encho uma mão, assim, de dizer isso aqui é amigo, que vai levar remédio lá na minha casa, que vai me buscar de madrugada se eu estiver passando mal, e vai falar assim, bora para o hospital, vem aqui te trazer comida. Então, assim, já tem aí uma mudança de conceito, né? O que é colega, o que é amigo, qual é a noção de família hoje que a gente tem também. Então, lidar com esses conceitos faz com que a gente repense prevenção, repense promoção à saúde mental. Então, falar de suicídio eu acho que também é falar de prevenção e promoção à saúde mental. O papel é acolher, sem estigmatizar, sem marcar, sem segregar, mas oferecer o colo, como disse a Lu. É importante lembrar que ninguém está sozinho. Existem canais de apoio como o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, que funciona 24 horas e de forma gratuita. Lucilene, além do CVV, que outras formas de apoio os jovens podem buscar? Na verdade, a prevenção continua sendo um dos remédios, na verdade, uma das formas de se resolver a situação. Mas assim, em alguns casos, quando já não tem mais a questão da prevenção, ou seja, quando o fato já aconteceu, quando já houve uma tentativa, ou até mesmo um fato consumado, de atentar contra a própria vida, nós temos as unidades de atendimentos, as UPAs, no caso, tem o SAMU, tem o pronto-socorro. E assim, para umas outras situações, no caso mais especificamente de consultas, por exemplo, nós temos o CAPS. Mas o CAPS ainda assim é algo mais relacionado, mais na parte de prevenção também, porque são consultas. Não é algo que tem um pronto atendimento já específico para aquela demanda. E o que eu acho até interessante, que esse setembro é um mês que a gente frisa mais tudo isso, é voltar também para uma outra questão, que é a questão da saúde mental, que ela foi por muitos e muitos anos deixada de lado. E é nesse momento que a gente tem essa percepção, por conta dessas questões. De uma pessoa, acontece algo com ela nesse sentido, não tem uma central específica para tratar daquilo ali, onde as pessoas, onde os responsáveis, os médicos já têm aquele preparo para atender aquela situação. Não tem, porque até então a questão da doença, da questão mental no Brasil de forma geral, ela sempre foi muito deixada de lado. Roger, que mensagem você deixaria para os estudantes que nos ouvem e talvez estejam passando por momentos difíceis? Eu hoje falo como pesquisador da psicodinâmica humana, o melhor sobre o pensamento, sentimentos, comportamento. Quando há uma interação dessas áreas de maneira saudável, nós conseguimos bons modelos de vivência e isso pode fazer com que algumas pessoas encontrem esperança, consolo, conforto. Hoje eu consigo estar nesse lugar de quem fala de esperança,
mas eu também já estive no lugar de um suicida. E também já tive isso, né, esse comportamento por parte de um cunhado. É devastador, mas eu posso dizer para você que o seu problema ele tem solução. Procurar uma conversa, procurar uma pessoa de confiança, não se isole, não ache que você é a pior pessoa do mundo, que o seu problema não tem solução e que a sua dor existencial, o seu vazio, a sua angústia não tem como parar. Tem como parar. Só que você vai precisar de ajuda. Então, assim, um grupo de apoio é importante, seja ele família, colegas, amigos, algum conhecido. Confie em alguém, compartilhe a sua dor. Eu acho que você vai conseguir encontrar talvez algo que você nem imaginava. Mas tenha coragem de fazer isso, o quanto antes. É isso. Chegamos ao fim do nosso podcast especial de Setembro Amarelo. Quero agradecer muito à psicóloga Lucilene e ao professor psicanalista Roger pelas contribuições valiosas. Para você que nos ouviu, lembre-se, sua vida importa. Cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde física. Falar é sempre o melhor caminho. Se você ou alguém que você conhece está passando por dificuldades, não hesitem em procurar ajuda. Você não está sozinho. Se você gostou do nosso podcast, curte e compartilha. Obrigada!